Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, desta vez para falar dos Riches, tá? Dos times que não foram tão bem assim durante o draft. Vamos começar com alguns Riches, né? Tivemos vários Riches nesse draft, para falar a verdade, alguns que me surpreenderam, mas nada que surpreende mais do que Michael Penix Jr., quarterback, saindo na escolha número 8 para Atlanta Falcons. Uma escolha que é difícil de entender algum lado, algum prisma que você olhe, porque realmente não faz muito sentido. Primeiro, o jogador, para mim, não é um jogador de top 10 do draft, tá? Jogador já com 24 anos, um jogador que sofreu muito na final do college, é um cara que o tape dele não mostrou atleticismo, apesar de ter ido bem no Pro Day, e isso deve ter dado uma empolgada nos tomadores de decisão ali de Atlanta, mas ele tem alguns problemas, né? E além de tudo isso, quando a gente olha o Atlanta Falcons, os Falcons eles acabaram de pagar um contrato, um multi-ano ali multi-anos para o Kirk Cousins. São 4 anos que eles pagaram para o Cousins, 3 garantidos, mais de 100 milhões garantidos. E aí você pega um quarterback novato aos 24 anos, que provavelmente, se tudo der certo, o Kirk Cousins vai cumprir esse contrato. Se tudo der certo, ele estreia com 28 anos, ou pelo menos 27 anos. Né? 3 aninhos ali de Cousins, acho que é o caminho mais natural, tá? Você estrear com 27 anos na NFL como quarterback me deixa muito com a pulga atrás da orelha. Tudo bem, é um cara que foi bem na última temporada, ele evoluiu, tem muitas lesões, né, no Michael Penix, eu acho que isso não é um grande problema, pelo menos não foi para os Falcons, né? Mas isso me pega um pouco porque é uma pique digna do head coach e digna do GM tomando a decisão final. Felipe, é claro que é do GM tomando a decisão final, toda pique é por isso. Mas eu acho que em fevereiro os Falcons não faziam absolutamente ideia que eles pegariam o Michael Penix. Porque o Michael Penix é um jogador que os treinadores gostam muito mais do que os scouts, na minha opinião. E aí chegou ali no momento que de repente você já pagou o Kirk Cousins, e aí o Raheem Morris e o Terry Fontenot, quando foram avaliar mais a fundo, você fala, e por que não? E se a gente pegar o Michael Penix? Se a gente pegar, a gente vai ter que pegar com a 8, porque foi bem no Pro Day, é um cara que se fala muito na 13, mas assim, sinceramente, eu estaria completamente ok se os Falcons olhassem e falassem, não, é um quarterback aqui, ó, ótimo quarterback, avaliação de primeira rodada, mas a gente vai passar, porque você vai usar o cara no seu 4º ano de contrato de novato, e aí você perde toda a sua vantagem, que é aproveitar o contrato de calouro, que é muito mais barato, no seu quarterback. E aí você deixa de usar aí 25%, 20% de salary cap e consegue usar esses 20, 23, 25% em outras áreas do seu time. Essa é a grande vantagem de ter um quarterback novato. E aí os Falcons fizeram o quê? E se a gente fizer o oposto? Vamos pagar um quarterback e vamos ter um quarterback novato, draftado no top 10, que aí o nosso quarterback, que a gente pagou uma grana violenta, ele vai continuar sem ajuda ali na defesa, porque precisa de corner, precisa de edge, precisa de defensive tackle, eu acho que continua precisando, mas enfim, alguns pontos que me fazem colocar aí como o maior reach, não só desse draft, mas como de todos os drafts que eu já estive no On The Clock, tá? Para mim esse é um reach inacreditável, eu ainda não consigo acreditar que os Falcons fizeram isso. Mas deixa de falar mal dos Falcons, o torcedor deve estar triste. Vamos falar de outro reach que eu achei um absurdo, que é McKinley Jackson, jogador draftado pelo Cincinnati Bengals.
Deixa eu ver até a posição aqui que ele foi. Na 97, na terceira rodada, draftaram o defensive tackle de Texas A&M. Essa é uma escolha também que, para mim, não faz o menor sentido. É um jogador que, na minha opinião, é um jogador ruim, tá? Um jogador que deveria ser uma escolha de sétima rodada. Eu pagaria isso, no máximo, no McKinney Jackson. E quando pagar, você fala, tá bom, pagou aí, ó, McKinney Jackson, sétima rodada, a gente vê o que faz, daqui a pouco a gente dispensa, se for o caso, não tem problema. Agora, uma terceira rodada, cara, é muita coisa no McKinney Jackson. Um jogador que não tem produção, um jogador que o pad level dele é ruim. Enfim, é difícil de entender por que os Bengals fizeram isso. E os Bengals fizeram boas coisas nesse draft. Mas essa do McKinney Jackson é, sem dúvida, uma das piores do draft de 2024, na minha opinião. Outro defensive tackle, que para mim não faz tanto sentido, é o Mason Smith, draftado na escolha 48 pelo Jacksonville Jaguars. O Mason Smith é um jogador que, se tinha uma empolgação muito grande com ele saindo do high school, então é um recruta 5 estrelas, um dos caras mais bem recrutados no ano, e é atlético, o peso dele é ótimo, a altura é ótima, tem boa envergadura, mas ele não nasceu para jogar futebol americano. A não ser que ele realmente tenha uma surpresa muito grande, porque o que nós vimos no college football, o último ano dele, o 2023 dele, é tenebroso, tá? É um jogador que, com frequência, ele é dominado nos jogos. E aí, por times diferentes, por jogadores diferentes, ele é simplesmente dominado. E aí, em 2023, ele é um pouco melhor, porque no final ele teve uma lesão, e aí em 2023 fica essa dúvida se a lesão em 2023 atrapalhou tanto assim o jogo dele. Mas em 2022 ele é um pouco melhor, mas não é tão melhor assim. Para mim, passaria longe de ser um jogador draftado no top 100 do draft, se fosse só com o tape de 2022, tá? Entrando pro tape de 2023, para mim é um jogador de sétima ou undrafted também, tá? Então a escolha 48, para mim, em relação a valor e custo-benefício, o Mason Smith não valeu nada a pena aí para Jacksonville Jaguars. Mais um defensive tackle, já que a gente está falando mal dos defensive tackles, vou trazer o terceiro aqui, que é o T'Vondre Sweat, defensive tackle draftado aí na escolha 38 pelo Tennessee Titans. Os Titans também não fizeram um bom draft, não foi só o T'Vondre Sweat, eu acho que foram um dos piores drafts aqui desse ano, mas o T'Vondre Sweat foi muito cedo e na frente, não foi nem a 38, foi até mais cedo, foi na frente do Jerson Newton, do Johnny Newton, para mim é muito mais jogador do que o T'Vondre Sweat. Sweat é um nose tackle, um cara que vai parar bem o jogo terrestre e acabou, fica mais ou menos por aí. Pass rush ele não oferece muita coisa, o atleticismo dele também não é grandes coisas. Para mim também é um jogador que deveria ser draftado mais para trás ali, de repente final de segunda rodada, terceira rodada. Ele tem a sua utilidade, não é uma coisa tão grave quanto o Mason Smith, quanto o McKinney Jackson, mas eu acho que ele tem uma única utilidade, que é parar o jogo terrestre, e falta um pouco mais em todo o restante dele. Para isso, eu até preferia um Chris Jenkins, tá? Que eu acho que é melhor que ele no jogo terrestre e que tem mais potencial do que o Sweat, tá? Fora isso, ainda rolaram alguns rumores de problemas fora de campo aí para T'Vondre Sweat, seu caráter, é um cara que gosta muito de trabalhar, enfim, mas fato é esse. Ainda assim, para mim, um jogador que deveria ter sido draftado mais para tarde. E encerrando, nós temos o Isaiah Adams, guarda de Illinois. Essa daqui eu confesso que também me pegou muito de surpresa, porque o Isaiah Adams é um jogador que eu achei que ele seria draftado no dia 3. Os Cardinals acabaram pegando ele na terceira rodada, na sétima escolha da terceira rodada. E os Cardinals, na minha opinião, eles tiveram um draft montanha-russa. Um momento selecionavam um baita jogador e depois um jogador ruim. Antes deles pegaram o Trey Benson, que eu acho um excelente running back. Então não acho que o draft dos Cardinals foi ruim, mas algumas escolhas machucaram o valor.
Uma delas é o Isaiah Adams, que para mim não faz sentido você draftar o Isaiah Adams na frente do Cooper Bibb, que acabou saindo um pouco mais tarde para os Cowboys. Para mim, o Cooper Bibb é muito mais jogador do que o Isaiah Adams. O Isaiah Adams é um cara que cedeu mais sacks do que o Cooper Bibb, cedeu mais pressões que o Cooper Bibb. É um jogador que, na minha opinião, é inferior no jogo terrestre também. Então, Felipe, você acha que tem alguma coisa que o Isaiah Adams é muito melhor do que o Cooper Bibb? Na minha opinião, não. Então, para mim, não faz sentido ter selecionado o Adams na frente do Bibb. Para mim, eu também acho um reach aqui do nosso Arizona Cardinals. Voltamos em breve para falar de mais reaches, porque nós temos aqui mais alguns, tá? Eu vou dar uma criticada boa aí. Tem mais nomes em breve aqui no canal do On The Clock. Não se esqueça de deixar o seu like e virar um membro. Ajuda bastante a gente. Teremos mais conteúdo ainda de membro a partir de agora. Ah, acabou a temporada agora, Felipe. Por que você vai fazer agora? Pois é. Quem viu meu Twitter sabe. Estou desempregado agora. Então terei mais conteúdo, teremos mais lives, teremos mais vídeos. Enfim, vire um membro e ajude um desempregado a pagar as suas contas. Certo? Um abraço para todo mundo, até mais e tchau!